Olá, queridos. Nós estamos na nossa segunda conferência da editora Nadre Reformar-se e nós vamos para a nossa segunda palestra dessa segunda conferência. O tema da nossa conferência é os padrões de Westminster e a piedade. E o tema dessa nossa segunda palestra é a confessionalidade e a Bíblia, a nossa resposta ao Deus que se revela nas Escrituras. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre essa ocasião de meditação e de estudo. Senhor Deus, nos abençoa, Senhor, nesse tempo que nós vamos ter agora, meditando, Senhor, e nos voltando para a Tua Palavra, sobre essa prática que ela nos ordena, Senhor, conforme será evidenciado, que é a confessionalidade e a relação dela com a Tua Palavra, a Sagrada Escritura. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza, Senhor, fazendo-nos entender adequadamente para uma fé e uma prática que Te glorifiquem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse tema que nós vamos considerar agora, ele é de grande importância para a nossa fé, porque lida com algo que é ordenado, a confessionalidade, com a palavra de Deus, que ordena a confessionalidade. E se nós considerarmos a sorte da Igreja do Senhor, a maneira como ela caminha nessa terra, sem dúvida, quem sustenta a sorte da Igreja é o Senhor Deus. E Ele utiliza meios para isso. E quando eu considero os meios, a confessionalidade, que é o ato de professar aquilo que eu creio acerca da palavra de Deus de forma robusta, sistemática e católica, isto é, universal, a profissão de fé de toda a igreja, sem dúvida, esse é um desses atos ou desses meios pelos quais o Senhor preserva a sorte da sua igreja. É claro que não é o único meio. Você pode, por exemplo, uma igreja, uma denominação, uma igreja local, pode chegar a uma condição como a igreja de Éfeso, que o Senhor louva por sua confessionalidade, a sua firmeza doutrinária, mas a reprova pela sua frieza, o que é chamado num texto de a perda do primeiro amor. Então, sem dúvida, não é o único meio, mas veja, ainda que passível de crítica pela perda do primeiro amor, essa igreja é louvada pelo Senhor, é elogiada pelo Senhor, porque preservou a sua confessionalidade. Eu quero, portanto, nesta palestra, querido, mostrar a você que a confessionalidade, ela é esse instrumento, ela tem íntima relação com a palavra do Senhor, porque nos é ordenado pela palavra do Senhor, mas não apenas essa relação, eu quero desdobrar alguns outros tópicos de relação, e para que nós entendamos também que ao obedecermos o que a palavra de Deus manda, eu estou trilhando a trilha da piedade. E aqui que se relaciona esse subtema, né, dessa palestra com o tema central da nossa conferência. A confessionalidade, eu quero mostrar para você agora, não é um tradicionalismo humano, mas é uma prática intrínseca ao ser crente. Se você é um crente no Senhor, se você crê no Senhor Jesus Cristo e abraça a palavra dele como a sua única regra de fé e prática, então você deve reconhecê-la como uma ordenança e se lançar à prática que é bíblica, necessária e inevitável da confessionalidade. Eu quero então mostrar que a confessionalidade é da natureza da fé, que crê no Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras e que demanda de mim uma resposta de fé a essa revelação. Não há então, queridos, como crer no Deus que se revelou nas Escrituras Sagradas e não ter uma confessionalidade. É simplesmente impossível. E qualquer dicotomia entre a palavra de Deus, no sentido de que ou eu tenho a Bíblia apenas como minha única regra de fé prática, e eu confundo então isso com o ter uma confessionalidade ao lado como não ter a Bíblia como a única regra de fé e prática, essa é uma dicotomia falsa. Porque se eu tenho a Escritura como a única regra de fé e prática, se eu acolho ela como a revelação do Deus vivo e verdadeiro, então, na minha prática, haverá uma confessionalidade. Assim, o caminho que nós vamos trilhar nessa palestra são dois. O primeiro, nós vamos ver a ordem bíblica para fazer credos e confissões, e aqui eu não quero falar mais do mesmo, daquilo que já está posto em excelentes materiais que já estão em português. Eu quero desdobrar alguns pontos que estão associados a isso. Então, primeiro, a ordem bíblica para fazer credos e confissões.
Segundo, o caminho correto da relação da confessionalidade com a Bíblia, que é da Bíblia para a confessionalidade. E eu quero então tratar com calma desse tópico. Haveria sim um terceiro tópico, né, que é a autoridade da Bíblia, a confissão, mas aqui já há muitos materiais excelentes em português que já colocam cada coisa no seu devido lugar, contra espantalhos que são feitos com relação à confessionalidade, contra abusos de alguns que defendem a confessionalidade. Esse tópico, então, está bem tratado lá, e eu recomendo, por exemplo, o material do Carl Trueman, o Imperativo Confessional, publicado pela editora Monegismo. Então, vamos seguir pelo nosso primeiro caminho, a ordem bíblica para fazer credos e confissões. E essa aqui, querido, é a coisa mais importante para nós. Porque, embora o argumento histórico, quando nós olhamos para trás e vemos a igreja fazendo isso desde os seus primórdios, embora o argumento histórico ele seja muito importante e seja útil, ele não é o fundamento da nossa fé e da nossa prática. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E isso que eu estou fazendo aqui agora é uma confessionalidade. Eu estou professando uma fé acerca da Escritura Sagrada. Outras confessionalidades não abraçam essa profissão de fé. Mas professando essa fé, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus e encontrar na Escritura uma ordem clara e direta sobre o praticar a confessionalidade, sobre ter credos e confissões. Como presbiterianos, essa é a nossa maior convicção. Nós vamos na direção que a palavra de Deus manda, nem um passo a mais, nem um passo a menos. Então, a nossa pergunta é: a confessionalidade é bíblica? Ela é ordenada pelo Senhor para que então a defendamos de forma tão firme? A resposta, querido, é um sonoro sim. A confessionalidade é bíblica e ela é ordenada pelo Senhor. Credos e confissões são expressamente ordenados na Escritura Sagrada. E é óbvio que não vai ser nos termos explícitos, como alguns que amam trabalhar com a lógica do texto prova e só creem naquilo que fala-se tão escancaradamente. Não, mas por vários indicativos, a conclusão prática daquilo que Deus está ordenando era o fazer confessionalidade. Um credo e uma confissão, irmão ou irmã, é uma expressão pública, sistêmica e objetiva da nossa fé. E aí, a primeira questão que nos mostra como a ordem bíblica para termos credos e confissões tem a ver com a natureza da fé. Aquilo que a Escritura Sagrada fala sobre a fé, então impõe sobre nós a necessidade de nós fazermos credos e confissões. Então, quando nós olhamos a natureza da fé, a Escritura ela trata, especialmente o Novo Testamento, de uma forma muito clara, de dois aspectos, por assim dizer. Não são dois tipos de fé, mas são dois aspectos da fé bíblica, da fé verdadeira que é praticada e abraçada pelo ser humano. A primeira é o seu aspecto subjetivo e interno. A segunda é o seu aspecto objetivo e externo. Então, vamos primeiro ver esse segundo aspecto que eu mencionei, o aspecto objetivo da fé. Quando nós pegamos, por exemplo, a Epístola de Judas, eu não vou estar abrindo aqui o texto bíblico, né, com a Bíblia propriamente, eu vou seguir aqui os textos que eu citei. Se você quiser tomar nota, já está aqui discriminado os textos. Quando você pega, por exemplo, a Epístola de Judas, no verso 13, ele diz o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Preste bem atenção aqui, querido. Note que Judas, aqui, ele trata da fé como algo que foi entregue aos santos. Veja que a imagem que ele evoca aqui é quase que de um objeto que foi passado adiante. Algo concreto, algo mais precisamente mensurável, delimitável. Foi recebido e foi entregue. Essa fé aqui, então, queridos, envolve um conjunto de doutrinas ou de fatos interpretados pelo próprio Deus, que daí, então, vêm-se as doutrinas, que devem ser levadas adiante para os santos das gerações seguintes. Foi entregue a eles
então eles devem batalhar por essa fé. Da mesma maneira, quando você considera o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4, há um momento que ele fala assim: eu vos entreguei o que também recebi. E ele passa a falar sobre a obra de Cristo, sobre a sua morte, a sua ressurreição, sobre o seu aparecimento aos apóstolos, e dali em diante ele fala sobre a ressurreição como um fato, a doutrina, as implicações disso, etc. Mas veja que, novamente, envolve fatos que foram executados pelo próprio Deus e interpretados por ele. Ele recebeu isso, essa fé, e então leva adiante. Ele passou àqueles que ouviram sua pregação. Quando esse mesmo apóstolo se dirige a Timóteo, seu filho na fé, queria continuar a pregação do evangelho, Timóteo, que era um evangelista e também um presbítero docente, um pastor, ele então diz, 2 Timóteo 2:2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Mais uma vez, aquilo que você ouviu, os fatos, a obra de Cristo, a interpretação de tudo isso que o próprio Deus deu, as implicações disso na vida, as doutrinas que fluem disso, isso você tem que entregar, tem que transmitir a homens fiéis. E aqui a gente consegue perceber, querido, sem muito esforço, esse aspecto objetivo da fé, como um conjunto de doutrinas, de verdades que devem ser preservadas e passadas adiante. Todos esses textos, eles evocam esse mesmo aspecto. Se nós pudéssemos fazer uma ilustração, um paralelo, aqui seria quando eu digo assim, eu creio, né, o credo apostólico, por exemplo, eu creio em Deus Pai. Aqui a ênfase estaria no creio. O aspecto subjetivo vai ser o eu creio. Então vem esse conjunto de doutrina. Esse é o aspecto objetivo. Quando nós então consideramos o aspecto subjetivo, esse aqui que talvez é o que mais comumente vem à nossa mente quando se fala de fé, né? No sentido de eu creio, né? Eu tenho a fé. Nos termos que o autor dos Hebreus fala, por exemplo, em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, esse aspecto ele é mais facilmente lembrado. A fé como algo que é intransferível, é algo próprio de um indivíduo, é um movimento da sua alma. Eu creio e não outro pode crer no meu lugar. É um movimento da alma de um indivíduo, um apego pessoal em relação a Cristo e aquilo que é revelado em sua palavra. E aí, fazendo um paralelo, como eu disse, no eu creio, aqui não seria assim, a ênfase não estaria no creio como objeto, mas o eu, né, o aspecto subjetivo. Paulo trata desse aspecto quando ele fala em Romanos 10, versículos 9 a 10, sobre o crer com o coração. Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Note aqui a repetição, né? Se crê com o coração. É uma coisa patente na Escritura Sagrada, e aqui a gente lembra facilmente de Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, que o coração é o âmago da existência do ser humano. Ele é a alma, ele é o homem interior. Então Paulo está dizendo que eu tenho de crer com o coração, com o eu particular, o subjetivo, o indivíduo, como um ato subjetivo da alma em relação àquilo que é apresentado a mim pela revelação. Então veja, o aspecto objetivo posto diante de nós e o aspecto subjetivo. Só que nesse mesmo texto que eu acabei de citar, de Romanos 10, se você perceber, Paulo ele colocou esses dois aspectos lado a lado de forma inseparável. Ele diz, veja, novamente, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, veja, um ato externo com um conteúdo mensurável e distinguível. Jesus é Senhor. E com o teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. Veja que há um movimento duplo aqui. Aqui Paulo está conjugando, ele está relacionando, unindo esses dois aspectos de uma forma inseparável. Quando nós fazemos essa distinção, não é para ser feita uma separação julgando que pode ter um sem o outro, não. É apenas uma distinção para clareza na compreensão. Mas esses dois aspectos, eles são inseparáveis e fazem parte do que é de fato a fé. O ato de crer corretamente. O coração é, então, o aspecto subjetivo nesse texto. Mas a boca expressa esse aspecto objetivo. A fé, então, querido, que é abraçada pelo coração, ela não fica reclusa lá. Ela procura um caminho para sair. E esse caminho é a boca. É o ato de confessar. É uma confessionalidade. Como um rio corre para o mar, assim aquele coração que creu nesse ato subjetivo, ele vai se expressar de uma forma objetiva numa confessionalidade. Tiago, no capítulo 2, ele claramente diz que a fé sem obras é morta. E nós poderíamos fazer aqui um paralelo, uma paráfrase e falar da mesma forma, não há fé verdadeira sem confessá-la com a boca, pela boca, isto é, sem esse aspecto objetivo. Não há, então, queridos, de forma bem objetiva, não há fé verdadeira sem confessionalidade. É impossível. E é da natureza da fé a verdadeira confessionalidade. Não é possível alguém dizer que creu no coração e isso não ser publicizado. Não é possível alguém dizer que assentiu com a revelação de Deus, que concordou com aquilo que ele disse em sua palavra e não responder a ela com um firme e convicto eu confesso. Eu confesso. É interessante aqui, queridos, porque o autor aos Hebreus, de forma prática, ele nos mostra como que esses dois aspectos são inseparáveis. O autor aos Hebreus, ele escreve para um grupo de cristãos que eram judeus de nascimento, na sua primeira profissão, por assim dizer. Então creram que Jesus era o Cristo, o Messias prometido, na revelação da antiga aliança do Pacto da Graça. E eles abraçaram Cristo e então deixaram de lado os rudimentos da antiga aliança e passaram a viver dentro da realidade da nova aliança do Pacto da Graça. Só que em razão das provações, das perseguições, muitos estavam voltando e abandonando a fé em Cristo, a pública profissão em Cristo e voltando para os rudimentos do judaísmo apóstata. Então, o autor aos Hebreus escreve a sua epístola com um objetivo. O objetivo de encorajá-los a não abandonar essa fé, a não abandonarem essa profissão, ou mais precisamente a expressão que aparece recorrentemente na epístola, a confissão da fé. E o interessante, depois que ele mostra todos esses paralelos da glória de Cristo superior a tudo aquilo que estava na antiga aliança, e tudo aquilo que estava na antiga aliança apontava para Cristo, depois de ele fazer tudo isso, ele não se contenta com um possível argumento que alguém poderia fazer nesse contexto. Mas, autor aos Hebreus, que eu penso que é o apóstolo Paulo, mas Paulo, eu continuo crendo em Jesus, eu só estou, então, tendo uma outra profissão, eu estou aqui abraçando esse outro caminho aqui para evitar essa perseguição. O autor aos Hebreus não concebe isso. Abandonar a profissão de fé de Cristo é abandonar essa fé verdadeira. Veja, por exemplo, que a esses que estavam tentados abandonar esse aspecto objetivo da fé, ele fala sobre ele na sua relação com o aspecto subjetivo. Ele diz, Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele, no capítulos anteriores, capítulo 4, versículo 14, disse, porque nós temos Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos então firmes a nossa confissão. Ele fala no capítulo 3 que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E lá em Hebreus 13, versículo 15, ele diz que aqueles que adoram a Deus verdadeiramente confessam o nome de Jesus. Então, queridos,
A marca do crente é fazer essa confissão, é da natureza da fé. Aquilo que a Bíblia revela sobre a fé, então demanda de nós, por prática, por consequência prática, o ato de confessar e ter uma confessionalidade. Isso é tão sério que o Senhor Jesus, lá em Mateus 10, versículo 32 e 33, ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o confessarei, eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus, novamente, não separa a crença interior da confissão exterior, do ter uma confessionalidade. Se eu crio nele, eu tenho de fazer a confissão dessa fé de forma pública, de forma objetiva. A reprovação, então, queridos, ela é muito grave. Sobre aqueles, por exemplo, lá em João capítulo 12, que é dito que creram em Jesus, mas não o confessavam publicamente por temor de homens. Eles não são louvados por negarem a confessionalidade. Eles são reprovados, porque da natureza da verdadeira fé, fazer ato de confessar. Se eles dizem que creram, mas não confessaram, essa fé não é verdadeira. Então, queridos, a confessionalidade, na primeira relação da Bíblia, está nessa ordenança, nessa implicação da natureza da fé. A confessionalidade, ela é uma resposta inevitável da fé ao Deus que se revela, ao Deus cujo coração se agarrou, creu naquilo que ele falou sobre o seu evangelho. E aí, como eu falei, ela é inevitável. A questão é qual é a sua confessionalidade. O que é que você professa crer acerca daquilo que Deus revelou na sua palavra? E aí vem o segundo aspecto desse primeiro caminho que nós estamos trilhando. A revelação de Deus ao homem, ela demanda o ato de confessar. Não só a natureza da fé, mas a natureza da revelação, a qual a fé responde. Se Deus se revelou, e ele revelou-se pelas obras da criação e da providência, aqui a gente chama de revelação geral, e se revelou, e se revela pela revelação especial, né, a Escritura Sagrada, essa revelação, então, vem até nós e demanda de nós uma resposta. Essa revelação escriturada, que é a palavra de Deus, irmãos, ela consiste no registro dos atos redentores de Deus e a sua subsequente interpretação e implicações disso na vida, ao ser humano, ao mundo, à história, etc. E ela vem de forma especial ao povo dele, ao povo do pacto. Então, se ela vem, cada ato redentor do Senhor e a revelação como um todo, se ela vem até nós, ela demanda de nós uma resposta. Uma forma muito clara de perceber isso é quando você pega o livro de Gênesis e todas as vezes que o Senhor se manifestava afirmando um pacto com Abraão, com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, todas as vezes, em todas elas, estes homens, em um ato de fé, respondiam ao Deus que se revelou a eles. E, interessantemente, o ato de resposta deles era culto. Eles sacrificavam a Deus, eles erigiam altares de sacrifício ao Senhor. Então, sempre há uma resposta. A primeira razão pela qual, queridos, a revelação demanda a confessionalidade é porque, por natureza, ela demanda uma resposta do homem. Deus diz algo e eu não posso ficar inerte e indiferente àquilo que ele está falando. Se ele falou, eu tenho de dizer amém. Mas é claro que há aqueles que, pelo seu pecado e obstinação e orgulho, não vão dizer amém, vão blasfemar, não vão concordar com o que Deus está falando. Pronto, você só tem essas duas respostas possíveis, porque você não pode ficar indiferente. Quando o evangelho vem com arrependam-se e creiam, ou nós nos arrependemos e cremos, ou não. Uma resposta deve ser dada. E esse ato de responder é uma confessionalidade. Inclusive o ato de não responder. Eu estou confessando algo contrário ao que Deus está falando. Então essa é a primeira razão. A natureza da revelação, ela demanda uma resposta nossa. E essa resposta é o que nós chamamos de confessionalidade. A segunda razão tem a ver com a natureza orgânica da revelação. Deus, ele não se revelou em um livro de teologia sistemática.
Ele se revelou por atos redentores operados na história, que foram escriturados de forma inerrante, inspirados pelo Espírito através de seus profetas e de forma orgânica, não de forma sistêmica. É claro que há escritos sistemáticos, as epístolas se aproximam um pouco disso, talvez de todas elas, a epístola de Paulo aos Romanos, mas não é a natureza geral da fé, da revelação, e mesmo estas sistematizações ainda não é sistematização no sentido mais amplo da palavra, que é próprio do pensamento e do raciocínio humano. Deus nos fez como seres racionais, seres lógicos, que demandam na sua forma de pensar uma coerência sistêmica, um sistema todo abrangente e coerente daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que nós somos, da nossa relação com Ele, etc. Então, por essa necessidade da nossa fé também pensar e operar em uma sistematização coerente, bem fundamentada, é que a confessionalidade vem como a execução dessa necessidade da natureza da revelação orgânica, e a minha resposta a um pensamento humano, a essa revelação, é a sistematização. Eu pego os 66 livros que o Senhor revelou-se, de Gênesis a Apocalipse, e aqui já é uma profissão sistêmica da minha fé, e eu vou e confesso o que ele diz sobre todas as mais importantes e fundamentais doutrinas, sobre tudo que ele revelou, ou como o apóstolo Paulo fala em Atos 20, sobre todo o conselho de Deus, de forma sistêmica. Aquilo que está espalhado, eu organizo de forma coerente. Essa é a segunda forma, então, desse segundo tópico, pela qual a revelação demanda de nós a confessionalidade. Mas a terceira e última é que a confessionalidade, ou melhor, a revelação, ela demanda uma interpretação coerente e verdadeira. Filipe, ele perguntou ao eunuco lá em Atos 8:30 se ele entendia o que ele lia. Quando a gente vê Apolo, que possuía imprecisões hermenêuticas, o texto diz que ele falava com exatidão acerca do reino, mas havia coisas que precisavam ser amadurecidas. E aí Priscila e Áquila, como instrumento do Senhor ali de forma privada, chegam e o ajudam lá em Atos 18. Ele já pregava com exatidão, mas ele precisava de uma exatidão ainda maior. É um movimento de interpretação ainda mais coerente e verdadeiro. Esses são alguns poucos exemplos que nós temos em toda a Escritura Sagrada dessa necessidade de nós interpretarmos corretamente a palavra de Deus, e a confessionalidade é a forma prática de nós fazermos isso. Quando você pega textos da Escritura soltos de formas desconexas, sem uma coerência, sem levar em consideração um pressuposto básico que a própria palavra de Deus nos diz, que não há contradição na Escritura Sagrada, eu termino fazendo o uso da palavra como Satanás fez na tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4. Ou como os amigos de os amigos de Jó fizeram quando procuraram aconselhá-lo, usando doutrinas e fazendo afirmações doutrinariamente até corretas, mas cheias de imprecisão, especialmente na sua relação e aplicação com a vida. Ou como os judeus que examinavam a Escritura Sagrada, o Senhor Jesus Cristo, porque pensavam que tinham nela a vida eterna, e de fato tinham. Mas eles não entendiam que a Escritura falava de Cristo. E aí Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 3, que eles não conseguem perceber porque eles leem a Escritura com um véu. Então veja que a natureza hermenêutica da revelação, a necessidade de ela ser interpretada, torna necessária, para evitar uma interpretação incorreta e afirmar uma interpretação correta, uma hermenêutica adequada, torna-se necessário e impõe sobre nós a confessionalidade. Porque, após fazer todo esse processo, a pergunta vai ser: qual é a interpretação correta sobre esse conjunto de textos bíblicos que tratam sobre esta doutrina? E então, ao se abrir a boca, resumindo a interpretação correta do que o Senhor revelou, eu estou fazendo confessionalidade. É inevitável. Você percebe, querido? É inevitável. A Bíblia, como revelação de Deus, tanto naquilo que ela revela sobre a fé, como agora, na sua própria natureza como revelação, ela demanda de nós uma confessionalidade. A terceira questão
nesse movimento que nós estamos fazendo, é que a unidade da igreja demanda a confessionalidade. Esse ponto já é mais conhecido, está nessas outras obras que eu mencionei, mas aqui eu quero destacar, ainda na sua relação com a fé, que o Senhor Jesus Cristo, e não há dúvida que a Bíblia, o Senhor Jesus, fala sobre a natureza una da igreja. A igreja ela possui uma unidade, João 17:23, 1 Coríntios 12:12, e que o fundamento dessa unidade não é outra coisa senão Cristo, como Paulo fala em Efésios 4:3. Então, Cristo é o fundamento da nossa unidade, da nossa unidade como corpo. A partir disso, então, outros elementos se sobrepõem ou se somam a essa unidade desse corpo que é a igreja. Como Paulo fala em Atos, em Efésios 4:13, a unidade da fé. Essa unidade é o alvo e um dos propósitos de Deus ter dado pastores, mestres para a igreja. Paulo fala lá em Efésios 4, para conduzir a igreja à unidade da fé. Como então essa unidade da fé pode ser vista, ser praticada? Como? Por meio de uma confessionalidade. A igreja professa, a igreja confessa a sua fé e de forma una, todos se voltando para essa mesma fé que flui da palavra de Deus, estão unidos nessa unidade da fé. De forma que João fala em 2 João 7, que aqueles que não confessam que Jesus veio em carne não fazem parte do povo de Deus. O que, ao contrário, ele fala em 1 João 4 sobre essa unidade da fé daqueles que confessam os fatos adequados acerca de Cristo. A quarta coisa aqui, queridos, é o dever de ensinar e preservar a fé. A quarta e última coisa nesse primeiro caminho é o dever de ensinar e preservar a fé que foi confiada aos santos. Ela demanda de nós uma confessionalidade. É exatamente nas Escrituras, queridos, que, como nós vimos, nós somos chamados a preservar essa fé. O apóstolo Paulo constantemente fala a Timóteo sobre isso. 1 Timóteo 4:6, 4:11, 1 Timóteo 5:7, que ele deveria preservar e ensinar a mensagem apostólica. Aquilo que o apóstolo tinha entregado a ele deveria levar adiante. Nós já lemos 2 Timóteo 2:2, quando Paulo disse que ele deveria confiar aquilo que ouviu do apóstolo a homens fiéis para que eles pudessem levar a outros, às gerações seguintes. Quando Paulo vai falar a Tito sobre as características dos presbíteros, eles tinham que ser conhecedores da palavra para poderem consolar, instruir o rebanho de Deus e afugentar e reprovar e calar os falsos mestres. E aí, você então o apóstolo Paulo fala sobre os diáconos, por exemplo, de terem a consciência limpa para guardar as profundas verdades da fé. Deus também fala, irmãos, por meio do apóstolo Paulo, que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Ela foi colocada nesse mundo para defender a verdade. E a verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. De forma clara, então, queridos, como é que nós executamos essa preservação da fé de forma objetiva, que foi confiada aos santos, que deve passar adiante? Pela confessionalidade. A confessionalidade, queridos, então, é um meio prático, inevitável, da natureza da fé que a revelação demanda para a unidade da fé da igreja e para a preservação do ensino, da sã doutrina, do que a palavra de Deus diz. A confessionalidade é aquilo que nós devemos praticar. Novamente, ela é impossível não ter. A questão é, qual é a sua confessionalidade? Se eu pergunto a você, quem é Jesus para você? Se você diz assim, meu único credo é a Bíblia, então você vai ter que começar a citar todos os textos bíblicos em ordem de Gênesis a Apocalipse sobre quem é Jesus, para você falar o que você crê acerca de Jesus sem colocar uma só palavra sua. E ainda assim, essa seleção sua vai expressar uma concepção que você tem acerca da palavra de Deus, acerca de Cristo. Então, é inevitável. Se você vai falar quem é Jesus, você começa a apresentar Jesus é uma das pessoas da Trindade, que se encarnou, é o único redentor do povo de Deus, é aquele que operou a obra da redenção em seus 3 ofícios, etc, etc, etc. Ou você pode professar de forma apóstata, como, por exemplo, fazem os testemunhos de Jeová. Jesus não é Deus, Jesus é a mais sublime de todas as criaturas de Deus. Essa é uma confessionalidade. Então a questão não é se você tem ou não.
Mesmo que você negue não ter, você tem. É como se você pulasse de um prédio gritando que não há gravidade. Não vai negar esse fato. A pergunta é, sendo honesto e não ingênuo ou auto-enganado de que você tem uma confessionalidade, então qual é a sua confessionalidade? Portanto, a primeira relação entre a Bíblia e a confessionalidade, queridos, é que a Bíblia ela ordena a confessionalidade. Aqueles que se levantam contra a prática de fazer credos e confissões e os subscrever sobre o pretexto de terem apenas a Bíblia, isso é falacioso e são contrários ao ensino da própria Bíblia. Terminado esse nosso primeiro caminho, queridos, vamos então para o segundo caminho. Caminhe um pouco mais comigo, então, para nós entendermos essa relação da confessionalidade e a Bíblia. E aí vem um caminho correto e adequado, que é da Bíblia para a confessionalidade, da Bíblia para a confissão. E isso aqui tem tudo a ver com a confessionalidade e a piedade do que nós estamos construindo. Como eu alertei na primeira palestra, cada uma dessas palestras, elas compõem um elemento de um quadro completo que nós queremos apresentar nessa nossa segunda conferência. Então, vá até o fim. Se você assistiu a primeira, está assistindo a segunda, vá até o fim e veja esse quadro completo que nós estamos apresentando para vocês. O segundo caminho, então, é esse movimento adequado e correto da Bíblia para a confessionalidade. Eu preciso começar esse ponto, então, queridos, reforçando a nossa reprovação àqueles que fazem o espantalho de que afirmar a confessionalidade é colocar os padrões de Westminster, por exemplo, no mesmo patamar da Bíblia. E eu lembro dessa reprovação para que ninguém faça nenhuma associação com aquilo que nós vamos falar aqui, com esse tipo de espantalho. Eu não vou argumentar aqui contra esse espantalho, porque, novamente, já há bons e excelentíssimos trabalhos mostrando biblicamente, por uma boa teologia, uma boa filosofia, que isso é falacioso, é enganoso, é mentira. É claro que há quem faça isso, não se nega isso. Alguns que lidam com a confessionalidade de uma forma errada, como, por exemplo, a própria Igreja de Roma, os papistas, os romanistas. Eles lidam dessa forma com a confessionalidade deles, a tradição deles. Mas não é o caso da perspectiva reformada. Se você quiser meditar um pouco mais, entendendo a categoria aqui útil para essa distinção, que é a norma normata e a norma normandis, você tem um material do Carl Trueman, que eu já indiquei, o Imperativo Confessional, e um material mais curto, mais breve, o reverendo Heber Campos Júnior, ministro presbiteriano do Brasil, ele escreveu um artigo recentemente publicado na FIDES Reformata de 2022, ponto 2 do segundo semestre, que trata desses conceitos de forma bem esclarecedora. Então, dito isto, dito esses elementos importantes, o que é que eu considero, eu quero nos levar a considerar sobre esse caminho correto da confessionalidade, da Bíblia para a confissão. E por que isso é tão fundamental para a piedade? Por que isso é tão fundamental? Eu entendi que a Bíblia ela demanda a confessionalidade. Ok. E agora, uma vez afirmando a confessionalidade, qual é o movimento que eu faço em relação à Bíblia? A convicção, queridos, que nós devemos ter deve vir da palavra de Deus apenas. Novamente, outros argumentos não são úteis, mas o fundamento é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Toda e qualquer regra é relativa a ela. Por exemplo, os padrões de Westminster é uma regra para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para qualquer igreja presbiteriana que subscreve, e aí vai ver o tipo de subscrição, infelizmente algumas são bem frouxas, são bem abertas, mas qualquer um que adota uns padrões de confessionais, ele é uma regra doutrinária, mas é uma regra relativa. Apenas a palavra de Deus é uma regra absoluta. Portanto, a verdadeira piedade é aquela que é fundamentada na palavra de Deus. Entendendo piedade, como nós definimos na primeira palestra, do movimento da alma em relação a Deus, em devoção, recebendo aquilo que ele dá por revelação e por comunicação do seu espírito e devolvendo aquilo que ele requer. Muito parecido com o conceito de comunhão com Deus, que a Escritura fala, e John Owen, de forma maestral, sistematizou de forma bem didática. Então, a verdadeira piedade, ela é fundamentada nessa visão.
ela é fundamentada na palavra de Deus. Ela faz uso de irmãos do passado, e é por isso a nossa alegria, o nosso louvor a Deus por irmãos como os puritanos, por exemplo. Ela tem confissões, porém, a sua base inegociável e inigualável é a Escritura Sagrada. A Bíblia é a palavra do Deus vivo e verdadeiro, pela qual o homem se relaciona com Deus e o homem pode conhecer a Deus. Se esse movimento não for feito, pode ser, querido, a confissão mais perfeita de todas. E para mim é Westminster, é claro. A acusação de que você lida com essa confissão tal qual os fariseus lidavam com as tradições humanas, tal qual os romanistas lidam com as suas tradições, vai ser exata e adequada a você. Se você não faz esse movimento, você então está caindo nesse pecado gravíssimo que os fariseus e os romanistas caem. Você que é confessional, por exemplo, e defende com unhas e dentes a confessionalidade, você consegue mostrar nas escrituras, de forma clara, de forma simples, amorosa e exegética, que tudo o que nós professamos é bíblico? Você consegue fazer isso? Então, disso vem duas questões para esse caminho, duas questões práticas desse caminho que vai da Bíblia para a confessionalidade. Primeiro, eu, indivíduo, devo desenvolver diligentemente a capacidade individual, me permita aqui a redundância, de fazer esse movimento da Bíblia para a confissão, para o fortalecimento da minha fé, antes dos outros. E se você pensa mais nos outros do que em você, cuidado que esse é um sinal de alerta. Nós vamos, inclusive, tratar sobre isso nas próximas palestras. Mas para o seu fortalecimento da sua fé, buscando compreender a exegese e o raciocínio adequado que faz com que da palavra de Deus flua isso que nós professamos. Você é capaz de fazer isso? Se não, você deve ser capaz, irmãos. Não com criticismo preconcebido, pueril e infantil, como muitos se colocam como juízes, né, da Escritura Sagrada e também, né, dos padrões de Westminster, mas como irmãos mais novos que estão tentando entender o ensino desses irmãos mais velhos. Faça esse movimento da Bíblia para os padrões de fé do Westminster. Novamente, não como quem vai julgar estes irmãos, mas querendo aprender e entender o porquê que eles fizeram esse raciocínio, por que eles chegaram a essas conclusões, e percebendo então por você mesmo, por esse caminho que você fez, que aquilo que eles professaram é adequado. Felizmente ou infelizmente, queridos, eu tenho uma experiência, a minha prática foi muito disso, né? Eu fui ordenado presbítero aos 19 anos, presbítero regente, antes de eu ir para o seminário para me dedicar ao ministério pastoral. E eu fui ordenado ao presbiterato sem ninguém nem me avisar que eu iria fazer uma subscrição aos padrões de fé do Westminster. E no ato da minha ordenação, me foi perguntado se eu jurava subscrever os padrões de Westminster. E eu, basicamente, me perguntei, né, obviamente internamente, o que é isso? E é claro que eu jurei. E é claro que por ser um juramento, não é uma brincadeira, eu saí dali e a primeira coisa que eu fui fazer é: o que é isso? E fui entender o que esses irmãos então escreveram, fazendo esse movimento. Deixa eu ir para a palavra de Deus e então ver como eles chegaram a essas conclusões, para que eu possa ser convencido pela palavra de que aquilo que eu professo é bíblico. Muitos, queridos, param no mero texto da confissão. E se sua fé é fundamentada na confissão, ela não é bíblica. Ainda que a confissão, por exemplo, se for a confissão de fé do Westminster, seja profunda e absolutamente bíblica. Mas se a sua fé é fundamentada na Bíblia e tem a confissão como a expressão precisa, fiel e clara daquilo que a palavra de Deus ensina, então a sua fé é bíblica. E o seu ato de subscrever e o seu ato de confessar a fé, a sua confessionalidade é bíblica em si. Esse é o primeiro movimento, o primeiro aspecto prático desse movimento. O segundo, como consequência, é que eu devo desenvolver, então, a capacidade de fazer esse movimento da Bíblia para a confissão a fim de servir a outros no convencimento da verdade. Uma das formas, irmãos,
mais claras de perceber se eu tenho ou não essa fundamentação na palavra de Deus daquilo que eu professo, é quando eu preciso auxiliar outros nessa clareza. Se eu não consigo fazer esse movimento para outros, é porque eu não fiz para mim mesmo. Então, eu tenho que estar apto para fazer isso. Você procura conduzir as pessoas à palavra de Deus a fim de convencê-las, ou você simplesmente se atém ao texto da produção desses nossos irmãos zelosos e fiéis? Entenda, queridos, que mesmo aqueles que estão em igrejas confessionais não amadureceram quanto ao ponto anterior que nós acabamos de tratar. Eles não foram convencidos por ignorância, por falta de instrução, por obstinação. Em muitos casos, são irmãos que precisam de ajuda. Então, imagine como um ministro chegar numa igreja em que a maioria dos irmãos não tem uma visão adequada sobre as doutrinas da palavra de Deus, sobre aquilo que nós professamos. Eles são crentes no Senhor, imaturos e que precisam de fortalecimento da sua fé. Eu não posso chegar e querer fundamentar a fé deles num texto da confissão. Ela é a profissão de fé dos oficiais da igreja, ela é a profissão de fé da própria igreja, mas eu preciso mostrar a base disso na palavra de Deus e não no mero texto da confissão. Porque os crentes no Senhor Jesus Cristo, eles querem a verdade da palavra de Deus, que a confissão sustenta, que a confissão sistematiza, mas é antes da palavra de Deus. Porque os crentes de verdade, hoje, eles vieram antes da confissão de fé. E eles continuam crendo na palavra de Deus. E se você mostra para eles que aquilo que nós confessamos é bíblico, eles vão confessar com convicção, porque não pode ser outra coisa o fundamento dessa convicção, senão a palavra do Senhor. Agora, diga-me, quem vai se opor a isso? Quem vai se opor a esse movimento? Se você entendeu com clareza o que foi falado no primeiro ponto, na nossa primeira trilha, no nosso primeiro caminho, você não pode se opor a esse segundo ponto. Na verdade, muitos têm falhado, querido, na defesa da confessionalidade, apegando-se ao mero texto da confissão. O texto da confissão, ele é um instrumento que o Senhor nos deu e nós defendemos ele contra aqueles homens perversos que querem perverter a doutrina, que querem afrouxar a subscrição confessional, que querem estabelecer as suas próprias perversidades na igreja do Senhor. Mas defender o texto pelo texto não é o caminho adequado. Eu vou sustentar esse texto mostrando como que aquilo que ele estava falando é bíblico. E é por isso que eu subscrevo a confissão, não enquanto ela for bíblica, mas é porque ela é bíblica. Porque quem muda sou eu, não é a confissão. Ela é bíblica. E eu tenho que, então, silenciar a boca dos homens perversos e fortalecer a fé das ovelhas de Cristo com a palavra de Deus. Quem se opõe a isso, não busque ressalvas nisso. Tanto mais eu faço esse movimento, querido, mais restrito na minha confessionalidade eu me torno, porque eu sou mais convencido pela palavra de Deus, de que aquilo que os meus pais na fé professaram é bíblico e quanta sabedoria e profundidade há no que nós subscrevemos, irmãos. Porque você mesmo, se você insistir na recusa a esse movimento, dentre várias outras razões carnais, talvez seja porque você mesmo não tem convicção do que você professa e prefere esse caminho mais fácil. Mas deixa eu alertar uma coisa para você. A facilidade em abraçar esse caminho para a confessionalidade é a mesma facilidade para você abandonar esse caminho. Aqueles que fizeram esse caminho adequado, abraçando e tendo a confessionalidade como referência e indo para a palavra de Deus, vendo como aquilo que é professado é bíblico e tendo a sua fé fundamentada na palavra e a confissão como a expressão exata daquilo que nós cremos na palavra de Deus, a expressão madura e fiel, sistêmica, esses caminham firme até o fim. Mas não poucos eu já pude testemunhar na minha caminhada, que eram resolutos, muito firmes na confessionalidade. Mas o mesmo princípio carnal que os fez abraçar a confessionalidade, que nós vamos considerar também em outra palestra, foi o que fez eles abandonarem não simplesmente a subscrição dos padrões de fé do Westminster, muito mais do que isso,
a própria profissão de fé no Senhor, porque não fizeram um movimento adequado. A facilidade com convicção ardente pelo caminho mais fácil é o mesmo da apostasia repentina. Não trilhe esse caminho. Não foram poucos, como eu falei, que por esse caminho de convicção se voltaram para a apostasia, porque a âncora da sua fé não estava na palavra do Deus vivo e verdadeiro. Então, qualquer coisa, qualquer motivo carnal que surge novo no coração, chuta para longe a profissão de fé, por exemplo, dos padrões de fé do Westminster, madura, robusta, coerente, que protege contra a heresia e as falsidades. E aqui uma última consideração, bem breve, antes de nós encerrarmos essa segunda palestra. Eu falei tudo isso aqui considerando os crentes comuns, a igreja do Senhor, mas eu preciso fazer uma ressalva importante. Em se tratando de concílio, se esse movimento for possível num debate conciliar, por exemplo, é excelente. Todos ganharão, certo? Porém, ele não é indispensável ou uma condição sine qua non para que uma deliberação doutrinária em um nível simples ou primário, mais profundo, seja bíblica ou não. Eu vou dizer o porquê. Porque num concílio, todos os que estão ali, todos subscreveram e fizeram o juramento de que os padrões de fé do Westminster, por exemplo, são a profissão fiel e verdadeira e correta daquilo que a palavra de Deus diz sobre as doutrinas que estão ali expressas. Então, não precisa reinventar a roda num debate conciliar. Apenas citar os padrões é suficiente para silenciar todo o ímpeto contrário. E qualquer um que chega com novidade, automaticamente é o equivocado. É claro que tem questões de implicação e aplicação, tudo bem. Mas restabelecer uma nova doutrina daquilo que claramente está afirmado, isso aqui não é louvável. Porque num concílio, você não está lidando com crentes que estão precisando amadurecer na fé, ou até mesmo você mesmo, como alguém que está fortalecendo a sua fé. Você já chega ali como um oficial que subscreveu. Então, conquanto para a piedade individual e no serviço aos outros, esse movimento seja necessário em concílios, presume-se que todos os que estão lá estão ali por serem subscritores e por já terem feito esse movimento. E se não concordam, não deveriam estar ali como oficiais em uma igreja presbiteriana. Porque isso diz respeito ao uso dos padrões em concílios. Queridos, que o Senhor nos fortaleça e nos dê a graça de termos essa convicção firme de que a confessionalidade é inevitável, ela é da natureza da nossa fé, ela é demandada pela natureza da revelação, para a unidade da fé da igreja e para a propagação, para se passar adiante a fé que Deus entregou à igreja, mas também sobre esse movimento necessário da relação da Bíblia com a confessionalidade. Eu preciso primeiro, individualmente, ir para a palavra de Deus e ter a fundamentação clara e robusta daquilo que eu professo e também poder fazer isso a outros. Não é no movimento simplesmente julgar os padrões, mas é de ver que aquilo que eu professo é de fato bíblico e ser convencido e ter mais convicção a partir da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de caminhar de forma que o glorifique para o bem da sua igreja e preservação da sorte dela. Amém.